Tem gente que vai olhar para trás daqui a alguns meses e pensar: por que eu não olhei para o mercado de criptomoedas no quarto trimestre? E pior, não foi por falta de aviso. Porque enquanto a maioria ainda está com medo, achando que o mercado acabou, tem um grupo silencioso que está se posicionando nas moedas que podem multiplicar seu patrimônio de 1 a 100 vezes. E eu não estou falando de promessas vazias, estou falando de projetos reais, com fundamentos, timing e potencial explosivos que só aparecem quando o mercado está distraído. Eu sou o Cristiano, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 5 anos e gostaria de lembrar vocês que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. Peço que vocês façam suas próprias análises e tirem suas próprias conclusões. Lembrando que as moedas são extremamente voláteis e vocês têm um risco muito grande de perder dinheiro neste mercado caso vocês não saibam exatamente o que estão fazendo. Então agora, depois desses avisos, bora para o nosso vídeo de hoje. Agora então, na minha tela compartilhada, quero mostrar para vocês como que ficou o meu ranking das moedas. Primeiro eu vou começar com as moedas que eu considero que tem uma grande chance de valorizar ali algo em torno de 1 vez até 3 vezes. Então não poderíamos começar por outra moeda senão o próprio Bitcoin. Por quê, pessoal? Se a gente for verificar a nossa capitalização de mercado do Bitcoin, atualmente ela está ali na casa dos 2 trilhões de capitalização. Para a gente ter pelo menos uma vez ainda no Bitcoin, a gente teria que dobrar esse capital pelo menos. Então o Bitcoin aí chegaria ali na faixa dos 200 mil dólares, um pouco mais. Acredito sinceramente que a gente não vai passar da faixa dos 200 mil dólares neste ciclo. Então por isso que eu coloco o Bitcoin ali na faixa de 1 vez até 3 vezes. Na minha visão, no máximo 1 vez aí para o Bitcoin. Seguindo nessa mesma linha, posterior a gente teria o Ethereum, então colocamos o Ethereum ali também naquela faixa de valorização de 1 a 3 vezes neste atual ciclo de mercado. Vemos que o Ethereum atualmente é a segunda maior criptomoeda do mundo, ali com uma capitalização de 472 milhões de capitalização. Acredito que o Ethereum vai chegar bem próximo daquela capitalização de 1 trilhão de dólares neste atual ciclo de mercado. Então por isso que eu coloco ali dentro de 1 a 3 vezes. Na minha visão, mais uma vez, é possível que o Ethereum valorize. Depois então, nessa mesma linha, a gente teria mais moedas aí de 1 a 3 vezes. Seria, na minha visão, também uma moeda muito conhecida do mercado, que é a Chainlink. Então vejo um potencial de valorização de 1 a 3 vezes. Vamos olhar como que está a Chainlink atualmente. É a 12ª no ranking. Aqui, pessoal, aqui eu já vejo um potencial de valorização bem próximo daquele limite máximo que eu estabeleci, que seriam ali até 3 vezes para essa moeda. O que seria então uma capitalização bem considerável, porém abaixo ainda dos 50 bi de capitalização. Depois então, nessa mesma linha, fazendo de 1 a 3 vezes, eu colocaria a Solana. Solana também já possui uma capitalização bem alta, na faixa ali dos 100 bilhões de capitalização. É bem possível, pessoal, que ela vá fazer ali bem próximo dos 400 a 500 bi de capitalização neste ciclo atual. Então por isso que eu coloco a Solana nessa faixa aqui de 1 a 3 vezes também. E por último, então, para fechar a lista de 1 a 3 vezes, eu colocaria outra moeda aí do top 10, que é a XRP. XRP também na faixa dos 151 bilhões de capitalização, porém eu vejo ainda a XRP chegava ali na faixa dos 500 bi neste ciclo atual ainda. Então, para encerrar essas moedas dentro do top 1 a 3 vezes, colocaria a XRP. Agora, pessoal, a gente vai para aquelas moedas que já começam a ficar um pouco mais arriscadas, mas porém tem um potencial de valorização um pouco superior. O que eu colocaria aí dentro do possível 10x? Primeira delas, então, poderia, na minha visão, ser a Sui. Então a gente tem a Sui com uma capitalização de 9 bi de capitalização. Fazendo 10 vezes, a gente estaria ali bem próximo de 100 bilhões de capitalização. Então eu vejo muito bem a Sui aqui nessas regiões, possivelmente aí bem próximo de 10x neste ciclo atual. Então é uma moeda muito consolidada e é possível sim que ela possa fazer valorizações nessas faixas de até 10 vezes. Depois, outra moeda aí que vejo a possibilidade grande também de fazer bem próximo de 10x seria a Júpiter. Também aí da rede da Solana. Quero mostrar por que eu considero um grande potencial na Júpiter. A Júpiter, pessoal, a gente tem aí na faixa de 1,2
bilhões de capitalização. Porém, se a gente for lá dentro do DeFi Llama e verificar tudo que tem travado dentro da plataforma, a gente percebe que atualmente ela é a top 1 das DEX da rede da Solana, com TVL de 3,3 bilhões de capitalização. Atualmente ela é a top 1 aí da rede da Solana. Então por isso que eu coloco ela com potencial de 10 vezes de valorização, o que faria com que esse protocolo atingisse aquela casa ali acima de 10 bi de capitalização. Eu acredito que seja muito possível ela fazer esse tipo de valorização. Depois, pessoal, outra que eu vejo aí numa capacidade muito grande é a própria Aave. Quero mostrar para vocês. A Aave também está ali na faixa dos 3,4 bi de capitalização, com quase todos os tokens já em circulação, porém não temos um supply máximo definido. Então estamos ainda bem longe daquele topo histórico anterior, então tem bastante possibilidade aí de a gente fazer bem próximo de 10x nessa moeda, o que atingiria ali na casa dos 30, 35 bi de capitalização. É bem plausível que a Aave também seja uma que possa fazer valorizações nessas casas. Vou puxar a Aave aqui para cima. Depois então, pessoal, na casa dos 10x, temos Agabar. Agabar também, moeda bem consolidada, pouca gente está olhando para ela, porém a gente percebe que ela teve certos momentos que ela já deu umas disparadas e mostrou para a gente a que está vindo neste atual ciclo de mercado. Já está muito bem posicionada, está ali na faixa do top 20 do total de moedas. A gente tem uma capitalização na faixa dos 7 bi. O que daria para a gente 10x é jogar essa moeda lá para a faixa dos 70 bi de capitalização. Por isso, trago ela também aqui na faixa dos 10x. Então, mais uma moeda aí que, na minha visão, tem um potencial muito interessante para fazer ali na faixa dos 10x também. Depois, o que a gente tem também, possivelmente aí, podendo fazer na faixa dos 10x, seria a Ondo, pessoal. Ondo aí, uma moeda do setor de RWA, tem uma capitalização até que interessante, na faixa dos 2,3 bi. E se a gente for verificar 10x de valorização, jogaria lá para a faixa dos 25 bi de capitalização. A gente já teve o grande destrave de tokens deste ciclo atual, então a gente não tem mais aquele impacto do destrave de tokens para este ciclo atual. Então por esse motivo coloco também a Ondo aí num potencial de 10x para este ciclo atual. Foi a Ondo então. Vamos então para as moedas que eu colocaria aí numa faixa de 20x de capitalização. Agora então a gente começa a ir para aquelas moedas bem mais arriscadas, e primeira de 20x eu traria uma moeda aí ligada à Redbase, que é a Morpho. Talvez muita gente não conheça a Morpho, mas ela tem atualmente menos de 1 bi de capitalização. Pessoal, isso aqui 20 vezes para cima não daria nem 15 bi de capitalização. Então é bem dentro do possível, e se a gente olhar os principais movimentos dentro da Redbase, vou selecionar por Redbase aqui, a gente vê a Morpho então liderando aí em quantidade de TVL dentro da Redbase. E a gente sabe que a Redbase vem crescendo absurdamente nesses últimos meses. Então peço que todos deem uma atenção para a Redbase, porque vai surpreender muita gente. Então, um dos protocolos que eu colocaria aí na faixa dos 20x seria a Morpho. Depois então, pessoal, já que a gente está nessa faixa de 20x, outro projeto que eu olharia com bastante cuidado é outro projeto que aparece aqui também nos principais protocolos dentro da Redbase, que é a Aerodrome. Então a Aerodrome, uma DEX aí da Redbase, então muito bem posicionada, atualmente é a terceira dentro do ranking de TVL dentro da Redbase. E se a gente for ver, isso, terceira colocada, a Aerodrome. O token dela é a Aero. Se a gente for ver a capitalização da Aerodrome, está muito parecida ali com a Morpho. Então varia também 10x para cima, 20x para cima, ali naquela faixa dos 15 bi de capitalização. Mais uma moeda então que eu colocaria
ali na casa dos 20x. Outra, pessoal, depois que eu colocaria também na casa dos 20x, é uma moeda aí até que bem conhecida da galera, que seria a Pendle. Então, Pendle, pessoal, mais uma que tem uma capitalização muito pequena comparada com as demais e foi uma moeda que também já chamou bastante atenção do mercado. Então, se a gente for ver atualmente a capitalização de Pendle está muito baixa, 500 milhões só de capitalização. 20x aqui, pessoal, jogaria ela apenas um pouco acima dos 10 bi. E a gente viu no ciclo passado muitos projetos horríveis fazendo capitalização de mercado muito superior a 10 bi. Então, por esse motivo, por ser um protocolo bem sustentável, eu colocaria ela também aqui na faixa dos 20x. Agora então, pessoal, a gente vai para os projetos muito mais arriscados. Aqueles projetos que a gente tem que colocar na carteira e aceitar aí caso venha uma queda gigantesca e a gente perder todo o nosso dinheiro. Mas também são projetos que têm o potencial agora de 50x e os últimos ali na faixa de 100x. O que eu colocaria então na faixa dos 50x? O primeiro projeto que eu colocaria seria um projeto ligado ao setor de games, que ainda não teve nenhuma atração neste atual ciclo de mercado, que seria o Echelon Prime. Para quem não conhece, então, o token Prime ligado ao setor de jogos seria um dos que eu colocaria com potencial de bater ali bem próximo dos 50x. Atualmente, pessoal, o protocolo, se a gente pegar aqui o período total, ele já teve uma valorização e chegou a valer mais de 20 dólares. Atualmente está valendo $1, então completamente frio aí o setor de games. E é nesses momentos que a gente tem que buscar bons projetos e tentar se posicionar. Então tem que tentar se posicionar em fundos de mercado. E um dos projetos aí que andou muito bem, já mostrou que tem grande potencial, porém no momento atual deu uma esfriada, é o projeto da Echelon Prime. Então o setor de games não mostrou as caras neste ciclo atual. Então eu daria uns créditos aí para o setor de jogos, colocaria essa moeda aí com um potencial de 50x. Claro, o setor de games ele pode não acordar neste ciclo, mas tem um potencial gigantesco que a gente tem que ficar de olho. Depois, pessoal, mais uma do setor de RWA, que é a Realio Network. Muita gente aí não conhece a Realio Network, nunca ouviu falar, mas é uma moeda aí que possivelmente tem uma capitalização tão pequena, está num setor tão importante para este ciclo atual, que tem sim o potencial de valorizar ali na faixa dos 50x. Por quê, pessoal? O setor de RWA mostrou neste atual ciclo de mercado que possui muito potencial. E se a gente for verificar, a Realio Network está com apenas 34 milhões de capitalização. Então isso aqui, pessoal, já demonstrou neste ciclo atual que tem um grande potencial. Este token chegou a valer neste ciclo atual bem próximo de 3 dólares e atualmente está em fundos de mercado. Então o setor de RWA pode surpreender muita gente ainda. Então por isso que eu coloco o setor de RWA ali na faixa dos 50x com o token da Rio. Depois então, pessoal, outra moeda que eu colocaria também, eu esqueci de puxar aqui a Júpiter, dos 10x. Outro que eu colocaria também, pessoal, na faixa dos 50x, é um token que já demonstrou que tem bastante potencial, porém os runes ficaram um pouco para trás. Então a Dog Go to the Moon para mim tem um potencial muito importante para o mercado, bem interessante. A Dog, na minha visão, pode sim fazer ali na faixa dos 50x, porém muito para o final do ciclo de mercado. Talvez seja um dos últimos projetos aí do setor ali dos runes que a gente veja daquela última explosão do mercado. Então aquela quarta fase final do mercado, a gente possa ver então os tokens runes sendo os principais valorizações do mercado. Então Dog Go to the Moon, potencial de 50x, vejo muita possibilidade, pessoal. Isso aqui jogaria esse token abaixo dos 10 bi de capitalização. A gente sabe que no ciclo passado outras criptomoedas menores, como a Dogecoin, fez ali na faixa dos 70 bi, se eu não me engano. Então 10 bi para Dog Go to the Moon, que é uma meme coin dentro da rede do Bitcoin, é bem plausível. E no final aqui então, pessoal, colocaria também nessa faixa de 50x o token da Miria. Miria pouca gente conhece, também tem uma capitalização muito baixa.
mas é um token que eu comecei a olhar recentemente e me chamou bastante atenção. Então um token ali na faixa dos 15 milhões de capitalização, bem interessante, tem um supply praticamente todo ele já em circulação, não estamos com supply máximo ainda, porém já tem o supply máximo definido. É um token também chegou a ter grande valorização, porém agora estamos em fundo de mercado e na minha visão tem uma excelente oportunidade aqui. Ainda não está nas principais corretoras, mas já temos boas corretoras que listaram o token Miria. Mais um token aí que eu ficaria de olho se eu fosse vocês. E para finalizar então, os tokens que eu tenho potencial de 100x, na minha visão, conforme meus estudos, seria o primeiro deles, a Mamo. Muita gente acaba não conhecendo essa Mamo, mas quero mostrar para vocês. Mamo é um projeto muito pequeno também, vem valorizando bem agora nos últimos dias. Então um projeto bem interessante para vocês olharem. É um projeto recente, surgiu no ano de 2025, porém já entregou uma valorização muito interessante, pessoal. E também notem que não temos todos os tokens em circulação, porém já temos um supply máximo definido, que é o total de 1 bilhão. Nas últimas 24 horas temos aí um movimento bem interessante, mais de 100% de valorização, e já está em boas corretoras, como a própria Aerodrome e também a Coinbase, que são aí as maiores corretoras do mundo, Maxi, BingX, boas corretoras. Então tem uma capitalização pequena, está crescendo nos últimos dias. Estou gostando de ver essa recuperação. Na minha visão, tem o potencial sim de bater ali bem próximo do 100x. Depois, pessoal, mais uma aí do tokens Runes, que é a Lobo. Então muita gente aí sabe que é um projeto ligado ao setor de Runes, porém esse setor está muito frio agora, mas é nesses momentos que a gente tem que ir atrás de tokens pequenos e que possivelmente lá no final do ciclo possam dar grandes valorizações. Aqui, pessoal, se a gente chegar ali na faixa dos 400 milhões, a gente já está falando de uma valorização potencial de 100x. Então não é nada além do possível. 400 milhões é bem plausível a gente encontrar uma valorização desse tamanho para um token tão pequeno. Então eu colocaria também a Lobo no potencial de 100x. E por último, uma moeda bem polêmica, que é a EtherVista. Então muita gente aí vai achar estranho essa moeda estar aqui, porém, pessoal, tem acompanhado o projeto ali no X deles, eles têm colocado atualizações e também a gente tem que verificar que aqui tem um projeto que tem queimas de tokens, eles continuam entregando. E tem outro detalhe, pessoal, já tem um supply máximo definido, uma capitalização de apenas 4,9 milhões de capitalização, é muito pequena. E outro detalhe, aqui a gente nunca vai ter esse 1 milhão de tokens em circulação. Por quê? Porque eles vão queimando tokens e com o passar do tempo essa quantidade máxima vai acabar diminuindo. Porém, um detalhe negativo é que ela se encontra em fundos de mercado. Então, pessoal, assim ficou minha lista dessas moedas com potencial de uma vez até 100x. Dessas moedas que eu citei, quais delas vocês não colocariam na lista e qual vocês incluiriam e quantos por cento vocês acham que a moeda de vocês poderia valorizar? Coloque aí embaixo nos comentários e também já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.